E aí galera, beleza? Eu sou o Pedro Câmara e eu vou fazer essa sequência de vídeos aí de aulas de Excel com o intuito de análise de dados. Então a gente vai aprender desde o básico lá, se você já mexe com Excel, já trabalha com Excel, talvez as duas, três primeiras aulas aí não vai fazer muito sentido você assistir. Para quem não tem noção nenhuma, vai ser pegar na mão e ensinar como você nos aprende do zero até o manuseio de dados no Excel. Vai ser exclusivamente para manuseio de dados para análise de resultado. Então, se você, por exemplo, é na sua empresa e tem um sistema, alguma coisa que você só usa para alimentar o sistema e às vezes alimenta mais ou menos e nunca analisou, você está pagando o sistema para jogar dinheiro fora, porque o sistema é para ter informação, para você analisar a informação. E muitas vezes os sistemas não dão o cruzamento de dados, por exemplo, é cruzar o financeiro com as vendas, com o lucro, com a DRE, com várias outras informações que você pode ter. Talvez, qual que é a peça mais vendida que a gente teve um pico de faturamento em algum mês. Vamos ver qual foi a peça mais vendida desse mês. Então, esse cruzamento de informações aí. E no Excel possibilita isso a gente ter mais fácil essas informações, né? Então, essa sequência de aulas aí, eu ainda não sei quantas aulas vão ser, mas vai ser uma sequência de aula aí que eu vou fazer toda semana para ir ajudando quem quer aprender e quem já sabe um pouquinho aí, quer aprimorar um pouquinho mais. Eu nunca dei essa aula de Excel, mas eu acho que vai ajudar bastante aí, tá? Beleza? Vai ser bem prático. Valeu! Beleza, então, vamos começar aqui. Aí, pessoal, a gente está fazendo essa aula aqui com a Elisângela, que é parte aí do time da TKC, manja muito da parte de controle ali de tudo, mas não manja muito de Excel, até foi o intuito de eu começar a gravar essas aulas aí, foi para dar esse suporte aí para ela, que ela dominando o Excel vai conseguir fazer o gerenciamento desses dados aí que ela coleta, das informações que ela coleta e conseguir fazer a análise, porque muitas vezes o sistema não fornece os dados tão fácil, normalmente vem bagunçado. Durante o curso aí eu vou pegar um exemplo aí de um sistema de um cliente nosso e vocês vão ver como que vem muitas vezes bagunçado, às vezes alguns vêm mais certinho e às vezes você ter um domínio um pouquinho melhor de Excel te facilita muito fazer essa análise aí. Então, bora então, para começar, vou falar um pouquinho sobre o que é cada aba dessa daqui de cima do Excel, porque elas são bem importantes, porque ela contém ferramentas que a gente usa tanto para a parte de cálculo, de formatação, de transformar número, porcentagem, transformar em sistema contábil, quanto a parte visual mesmo. Às vezes você vai fazer uma apresentação para uma empresa aí, precisa de um PowerPoint, você consegue, por exemplo, copiar um gráfico daqui, jogar para o PowerPoint, quer que ele fique bonitinho, tal, apresentável, né? Então pode ajudar bastante coisa a saber certinho onde que fica cada elemento aí. Começando por essa página inicial aqui, primeira parte a gente tem a parte de colagem, recortar, copiar, que normalmente todo mundo usa aí o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, ou então o próprio botão direito aqui do mouse mesmo já aparece o copiar, colar, tem um colar especial aqui também que eu vou passar mais para frente aí para vocês. Aqui a gente tem a parte de formatação das células. Então, por exemplo, aqui eu consigo editar a fonte, a negrito, itálico, o tamanho da fonte, e eu consigo formatar as bordas dela também por aqui. Por aqui eu formato a borda, por aqui eu formato a cor da própria célula ali dentro e a cor da fonte, beleza? Essa outra parte aqui é da altura de linha, espaçamento de linha de texto, se eu quero ele inclinado, de cima para baixo, de baixo para cima, padrãozinho do Word mesmo. Pelo Word e o Excel serem da Microsoft, então tem bastante coisa bem parecida, tá? Quem já usa bastante Word vai se identificar. Temos essas duas funções aqui, que é a ver com a célula e o texto que contém nela. Então, a gente vai explicar mais para frente como usar cada uma dessas daqui. E a parte geral aqui de formatação é com relação a números. Números, datas e texto daí é o padrão, né?
mas aqui eu posso escolher se o que eu estou incluindo aqui, por exemplo, coloco um número. Eu posso identificar se ele é moeda, se eu quero tratar ele como número, eu consigo mexer nele no espaçamento, centralizar e tal. Posso colocar como contábil, onde ele fica organizado sempre dessa forma aqui, onde a nomenclatura ali dos reais fica posicionado na linha esquerda, aliás, no canto esquerdo, e o valor no canto direito. Aqui eu consigo selecionar se é porcentagem, consigo selecionar se ele é número, se eu quero só ele o número ali com a pontuação nas casas ali dos milhares e tal, com a vírgula, e aqui eu consigo escolher o espaçamento das vírgulas depois do zero ali nas casas decimais que eu quero que ele mostre. Então, eu quero mais casas decimais, talvez é um número que precisa de mais exatidão, aí, uma conta que precisa de mais exatidão, você acrescenta casas decimais. E aqui você diminui elas, beleza? Aqui é a formatação da célula, então eu consigo formatar elas de acordo com fórmulas. Então, eu consigo colocar, por exemplo, se esse número aqui for maior do que 5.000, eu quero que a célula fique azul. Eu quero que para baixo de 5.000 fique vermelho. Eu quero que, se for 5.000, ela fica de tal jeito. Então, essa parte aqui serve para isso, para você formatar uma tabela inteira. Então, aqui tem vários tipos de tabela, onde o cabeçalho ele fica de uma cor e as linhas vão mudando de cor, fica com a parte visual ali de estrutura. E aqui é a mesma parte do que eu falei ali, só que só para célula, beleza? Então você tem esses pré-formatos aqui, se você não tem muita cabeça para ficar às vezes mudando ali, editando uma linha, o título eu quero assim, então isso daí já agiliza para quem não gosta. Aqui nessa parte da célula é para inserir linha, inserir coluna. Eu consigo fazer pelo atalho que ele até sugere aqui, Ctrl Shift igual, mas eu posso clicar com o botão direito, ó, posso inserir, ele insere uma acima. Eu posso clicar aqui também, ó, inserir, insere uma coluna atrás. Então, eu acho que dificilmente vai usar esses botões aqui. A gente acaba usando alguns atalhos que é mais fácil, né? Com o próprio clique do botão direito do mouse já tem a opção ali. E a opção de formato ali também, que na altura da linha, se você clicar bem no meio dessa entre as colunas e linhas, você consegue ajustar para cá, para o outro lado. Então fica essa facilidade aí. E nessa última parte aqui a gente tem o banco aqui de algumas fórmulas, que a gente vai usar algumas meio padrão aí que eu vou sugerir para vocês. Tem a parte de preencher a sequência, então, por exemplo, também é outra coisa que a gente usa muito atalho, ó. Vou preencher aqui 1, 2, 3, só que eu quero que preenche, por exemplo, até essa célula aqui, que é o total, e aqui ele vai dar o resultado na frente, mas eu vou preencher 1, 2, 3, então eu posso clicar, só dar 2 cliques aqui nesse quadradinho que ele fica no cantinho direito aqui, que ele já vai preenchendo até embaixo, ó. Se eu selecionar os dois aqui, que ele vai pegar a sequência, ele vai puxar até embaixo, ó, na sequência. Ele viu que é uma sequência, que é 2, 3, então ele vai 4, 5, 6. Se eu só puxar, ele vai copiar o 3. Serve para fazer isso com data, por exemplo. Ó, eu quero fazer de janeiro até dezembro. Só eu clicar e arrastando, ele já vai identificando. Ó, quero janeiro, fevereiro, ele já vai puxando até a data que você quiser. Então, acaba facilitando. Temos esse botão aqui que é para você incluir um filtro. Então você tem, por exemplo, nome, categoria e o valor. E você quer filtrar, por exemplo, vamos criar um filtro aqui de A a Z, ou de Z a, ou criar um filtro personalizado que lhe dá as opções, ou quero só criar um filtro aqui para eu puxar, por exemplo, pessoas que chamam Pedro, ou então categoria de venda, por exemplo, vendiam uma camiseta, vamos filtrar aqui só as vendas de camiseta.
ou então eu quero puxar um valor. Você consegue incluir esses filtros aqui para pesquisa e consegue remover também, ó. Só clicar aqui, ele já some ali sem bugar a planilha, sem mudar valores. Se tiver com o filtro aplicado na hora, ele vai voltar para a planilha normal. E tem esse localizar e selecionar aqui, que é aquela tecla Ctrl L que a gente normalmente usa, né? Mas você pode usar esse botão aqui também, por exemplo, eu quero localizar ou então quero substituir alguma palavra. Só você clicar ali, só escrever que ele vai procurar onde que está na planilha ou no local que você selecionou. Beleza? Até aí ele, alguma dúvida? Não, tá aí tudo certo. Até aí tudo certo. Então a gente tem agora a abinha de inserção, que é onde a gente consegue colocar tabela dinâmica, que já é uma área que a gente não vai usar, pelo menos eu não vejo a necessidade de usar, a gente consegue fazer de outras formas. Temos para inserir imagem, talvez alguma apresentação, alguma coisa aí você quer inserir alguma imagem, consegue inserir imagem do dispositivo, da web e tal. A gente pode inserir formas, então eu quero uma seta. Vamos fazer uma seta aqui. Aí a gente vai fazer uma seta apontando para um resultado, sei lá, alguma coisa do tipo. Tem como transformar essa seta em botão também. Então, para quem já vai trabalhar mais no avançado ali, quer fazer botões e tal, pode fazer esse tipo de botão com as formas geométricas. Tem essa parte do Smart Art e do instantâneo que também já não, a gente não vai usar porque a gente vai fazer aqui, né, com o propósito dessas aulas aí. Esses suplementos aqui também não vou explicar porque já é um pouco mais avançado para quem quer fazer alguma coisa mais diferenciada. Temos a parte dos gráficos aqui, que eu acho que até é o intuito de quem vai fazer essas aulas aí, que é ter todo o banco de dados aqui para poder gerar um gráfico. Então, só explicando bem rapidamente. Aqui a gente tem os modelos de gráfico aí de coluna, linha, coluna e linha, tem o gráfico de pizza, tem diversos gráficos. O que eu sempre faço é sempre esse gráfico recomendado aqui, porque às vezes ele sugere um gráfico que às vezes ficaria melhor do que eu estava imaginando. E também você pode editar depois, você pode mesclar um gráfico aí de linha com de coluna. Tem várias opções aí que a gente vai fazer mais para o final, lá quando a gente for trazendo os resultados. Aqui a gente tem mais alguns outros elementos que a gente não vai usar por enquanto, já mais pro avançado. Aqui, se eu quiser incluir um texto que não é na própria célula, então eu quero escrever um texto como se fosse no Word, eu criar uma caixa aí de texto e tal, e que é para incluir alguns símbolos e tal, que às vezes você usa para alguma representação, né? Aqueles símbolos igual tem no próprio Word aí, beleza? Então, eu acho que essa parte do inserir aqui foi de boa também. Não tem muita coisa que a gente usa sempre aí. Ficou alguma dúvida ali? Não, tá tudo certo. Agora, com relação ao layout, aqui é mais para quando você vai fazer uma impressão do que para a própria planilha mesmo. Então, dá para dar uma fuçada aí na hora que você for imprimir, até nessa aba aqui de impressão você consegue configurar também, mas quem quiser fazer por aqui pode fazer também. Pode ver que ele já até puxou a quebra da página aqui, ó. Se eu puxar para baixo, ó, ele já deu o quadrado aqui que seria, ó, a tua página vai sair desse tamanho aqui. Então você tem que ir formatando. Se eu clicar aqui embaixo, ele aparece até em cinza, só que como tem nada escrito, ele deu nada como área de impressão, mas ali vai aparecer essas linhas aqui, ali você consegue editar o tamanho dessas linhas. Porém, você tem que tomar cuidado para não ficar muito pequenininho. A célula, que é diferente do Word, que a gente sabe lá, ó, fonte Arial 12, na impressão fica ok. Aqui é diferente, eu posso colocar fonte Arial 12, mas se eu enquadrar para caber tudo numa folha 4, por exemplo, ele
vai diminuir a proporção. Então, aqui para escrever vai ser a fonte Arial 12, mas na impressão não vai ser aquela fonte que você conhece. Beleza? Aqui a gente tem a parte de avançar, recuar, se tiver, por exemplo, alguma imagem, ela está na frente do texto, eu coloco avançar, ela vem para frente, coloco recuar, ela vai para trás do texto, que é coisa também que a gente não vai usar, não tem a necessidade do que a gente vai fazer aqui. Para a aba de fórmulas aqui, se você quiser pesquisar alguma, eu normalmente pesquiso no Google. Eu fiz um curso de Excel há muito tempo, mas nunca usei tudo que eu aprendi lá no curso de Excel. Foi um cursinho bem básico. E sempre que eu precisei de alguma forma, eu não pesquisei aqui. Joguei no Google como fazer tal coisa no Excel. Sempre tinha um videozinho, alguma coisa do tipo que ensinava ali de forma prática. Na parte de dados, na abinha de dados aqui, eu vou já explicar direto as coisas que a gente vai usar, porque vai, acho que, agilizar um pouquinho mais. Já foi quase 20 minutos de aula, então a gente já vai agilizar. Aqui seria para a gente classificar e tem o filtro também, que seria a mesmas funções desse aqui, ó, classificar e filtrar. Não tem erro nenhum, exatamente a mesma coisa, faz a mesma função, cria o filtrinho, aqui você consegue classificar tanto para você quer filtrar, por exemplo, seus clientes de A a Z, você clica ali, ele vai filtrar, beleza, não tem erro nenhum. E outra coisa que a gente acaba usando também é esse agrupar e desagrupar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma soma, aqui tem uma categoria, e aqui embaixo tem um monte de coisa que compõe essa categoria. E aqui ela vai dar a soma. Mais para frente a gente vai ter o exemplo certinho. Então, ó, eu não quero que apareçam as categorias da soma total ali. Eu coloco para agrupar, eu consigo esconder, fica mais visual. Então, vou ter só as somas e não vou ter as categorias expostas ali. Para tirar, é só eu selecionar, desagrupar, não tem erro nenhum de bugar, ele só vai ou juntar tudo ou desjuntar, né? Vai agrupar ou desagrupar, né? Desjuntar é muito do interiorzão, fala essas coisas. A parte de revisão, ele traz algumas coisas aí de ortografia e tal, mas isso aí acho que depende muito da versão que você tem do Excel, porque como traz com bastante regra ortográfica, tem coisa que você pode escrever que vai estar certo, ele vai dar como errado, então também não é uma coisa que eu costumo usar. E temos aqui na parte do exibir algumas coisas que tinha ali também no layout da página, mas aqui, por exemplo, eu odeio essas linhazinhas que fica aqui. E por mais que essas linhazinhas não saem na impressão, eu não gosto. Então é só eu clicar aqui, vai ficar tudo em branco, porém ainda vai existir os mesmos espaços, só não vai aparecer as linhas, só se eu realmente vir aqui e incluir uma linha, por exemplo. Eu quero incluir uma linha ali, ela incluiu, mas fora isso, ela não aparece. Então tenho títulos aqui, que seria a coluna A, B, C, D e linhas 1, 2, 3. Tem gente que não gosta, então tira. Tem gente que não gosta dessas fórmulas aqui, porque quando você escreve, por exemplo, escrevo aqui, ela vai aparecer o texto e a forma aqui nesse mostrador e na célula. Tem gente que, para otimizar o espaço, prefere sem, então acaba tirando essa barra de fórmulas aqui, às vezes até esconde aqui no Excel a parte das fórmulas ali e tal, daí fica bem grande para a pessoa poder trabalhar. Daí é só clicar na abinha que ela aparece, ela vai sobrepor ali, mas como ela não é permanente, ela esconde. Daí é só clicar aqui também nesse, sei lá o nome desse negócio, desse clipezinho aqui, ele vai fixar de novo. E então aqui serve para essa parte aí para quem quer trabalhar. Temos essa opção aqui de dividir a tela também, ó. Como ele estava aqui, ele vai pegar o superior esquerdo e vai dividir a tela. Então eu consigo trabalhar com dados aqui, consigo rolar ele para baixo. Aqui eu consigo rolar essa parte para baixo também para cima, separadamente um do outro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui eu já voltei até na mesma célula que está ali em cima. É só para questão de trabalhar mesmo, tá?
Isso a gente usa muito para talvez quando está manipulando dados que está lá no começo, outro lá no final, e você consegue trabalhar melhor assim. Tem várias opções. Tem esse congelar painéis aqui que a gente usa bastante, porque eu tenho o cabeçalho aqui, a gente tem alguma outra informação aqui. E os dados estão todos aqui. A gente congela esse cantinho aqui, então vai facilitar para trabalhar. A gente vai usar isso daqui também nas próximas aulas. Então, eu acho que essa apresentação aí do que é as ferramentas aqui de cima do Excel, essas abas, né, que muita gente tem medo porque não sabe nem por onde começar na hora que abre o Excel. Então já está resolvido, matamos a pau. É bem básico, bem simples. Para quem está começando, consegue pegar facinho. Se não conseguir, é só revisar de novo. Vai estar explicando certinho. Conforme a gente for fazendo, eu vou revisando de novo. Beleza? Então, fechou essa primeira etapa aí. A segunda etapa é a gente entrar com relação às fórmulas, né? Então, a próxima aula aí vai ser com relação a como inserir a fórmula, como que é o formato, o que tem que ter para aparecer a fórmula, para eu conseguir fazer uma soma, por exemplo. Então, na próxima aula eu vou dar um exemplinho com relação a essa fórmula aí, beleza? Como usar as fórmulas.